Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. O Metrópole em Ação já está no ar. Você vai ver no programa de hoje. Atenção, o ministro Flávio Dino exige do governo federal e de 10 estados brasileiros um plano integrado de manejo do fogo. Gente, o Brasil está pegando fogo. Só para você ter uma ideia, durante o ano passado, 2024, foram queimados mais de 30 milhões de hectares. 30 milhões. Isso equivale a sabe o quê, gente? Só para você ter uma ideia, ao tamanho do território da Itália. É como se tivesse queimado toda a Itália. Todo o território da Itália entrado em combustão. Numa queimada só. Isso foi durante o ano de janeiro a dezembro. Então o ministro disse, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O governo federal e os estados, 10 estados, exatamente que são aqueles estados que fazem parte da Amazônia Legal e do Pantanal, do bioma do Pantanal, tem que tomar uma providência. O Brasil está pegando fogo. E alguns desses incêndios são criminosos. Só que a Polícia Federal não conseguiu indiciar ninguém. Não conseguiu provar ninguém, a culpabilidade de ninguém. Bom, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto com você. Receita Federal faz alerta, termina dia 31, o prazo para opção pelo Simples Nacional. Tanto aquelas pessoas que querem, como contribuinte, colocar sua empresa no Simples Nacional, ingressar, como reingressar. Termina dia 31. O alerta veio da Receita Federal. Não vai ser prorrogado o prazo, não. Daqui a pouco eu converso com o auditor fiscal, que ele é exatamente supervisor de atendimento da Receita Federal, para trazer informações para você. Daqui a pouquinho, Brasil registra aumento de número de casos de intolerância religiosa em 2024. Foram mais de 2.000 denúncias recebidas pelo Disque 100. Por que isso, hein, gente? O Brasil sempre foi um país que abrigou no seu território, do seu imenso território, né, diversas culturas, né? Diversas culturas e diversas religiões também. Por que hoje está aumentando exatamente essa intolerância religiosa, né? Caso de intolerância religiosa. Daqui a pouco a gente faz uma reflexão sobre isso. Exames de vista e de audição nas escolas podem ser incluídos na lei. Daqui a pouco você vai ver a matéria da TV Senado sobre esse assunto. E você vai participando comigo. Estamos começando o programa Metrópole em Ação pelo Instagram Marcos Nuno Apresentador, pelo Instagram do programa Metrópole em Ação. E você também acompanha, você também assiste nosso programa pelo site da TV Metrópole. Você vai lá, TV Metrópole, canal 16.com.br. Lá tem assim, ao vivo. Você clica no ao vivo, assiste nosso programa ao vivo. Vai assistir ao vivo de onde quer que você esteja. Alô, Sobral. Sobral tem um site específico só para Sobral, ó, tvmetropolisobral.com.br. Então, toda a região norte vai assistir o nosso programa pelo site tvmetropolisobral.com.br. E estamos ao vivo também com o nosso canal no YouTube chamado Metrópole em Ação, que já está no ar. Estamos começando nosso programa com um assunto muito importante. Atenção, meu amigo, você tem um CNPJ, tem uma empresa aí que quer colocar no Simples Nacional. Atenção, a Receita Federal faz um alerta, ó. Termina no próximo dia 31 de janeiro. Se eu não me engano, dia 31 de janeiro, deixa eu olhar aqui o calendário. Acho que é na outra sexta-feira, viu? É na outra sexta-feira. Deixa eu olhar aqui o calendário, 31 de janeiro. Olha, 31 de janeiro, exatamente. É a próxima sexta-feira, daqui a uma semana, portanto, ó. O prazo para o pedido de opção de ingresso e reingresso, ingresso ou reingresso de contribuintes no Simples Nacional. Sobre esse assunto, eu converso agora com o analista tributário da Receita Federal, que é o Francisco Neutro. Ele é supervisor da rede de atendimento da Receita Federal. Francisco Neutro, bom dia, prazer tê-lo aqui no programa, meu amigo. Bom dia, o prazer é meu. Neutro, me diga uma coisa, me fale, esse prazo até o dia 31 é para as pessoas que têm um CNPJ e querem incluir no Simples Nacional, é isso? É isso mesmo. Todas aquelas empresas já existentes, elas podem optar durante esse mês de janeiro, até o último dia útil do mês, que é o dia 31, pelo regime do Simples Nacional. A grande vantagem é que o regime do Simples Nacional permite o pagamento dos tributos, são 8 tributos unificados em uma única guia, é um regime de tributação mais leve para esse empreendedor. Então, as empresas procuram sempre se regularizar para aderir a esse prazo, então é importante ficar atento para não perder essa oportunidade.
E para aquelas pessoas que também querem fazer reingresso, eu li a nota da Receita Federal e falava de reingresso. O que é esse reingresso? Por que esse reingresso, ô Newton? Aquelas empresas que estavam no Simples Nacional, elas precisam cumprir certos requisitos para permanecer nesse regime. Então, no final do ano passado, diversas empresas que estavam com débitos, pendências fiscais ou cadastrais, tanto na Receita Federal quanto na estadual ou municipal, Cefaz, Cefim, elas receberam comunicações dizendo que, caso não houvesse a regularização até o final do ano, elas seriam excluídas do Simples Nacional. Então é importante aquele empreendedor que tem a sua empresa verificar se ele não recebeu essa comunicação. Ela não vai pela via postal, ela é toda feita de forma eletrônica, ele acessa o domicílio tributário eletrônico, a caixa postal, lá no site da Receita Federal, e verifica se recebeu essa comunicação. Caso ele tenha recebido, ele deve regularizar essas pendências para não ser excluído. E caso tenha sido excluído, não tenha observado isso, nesse mês ele pode pedir para reingressar, que é para voltar ao regime do Simples Nacional. E isso é muito importante porque quando a gente fala de empresas, a gente está falando também dos microempreendedores individuais, que são a maior parte das empresas que hoje estão aí no Simples Nacional. O que leva uma empresa a ser retirada do Simples Nacional? Quais são os critérios que a Receita Federal adota exatamente para retirar? Ó, essa empresa aqui não está cumprindo com os critérios, ela não pertence ao Simples Nacional. Quais são esses critérios, Newton? Na imensa maioria dos casos, o critério é realmente a existência de débitos, né? O contribuinte que ele está no Simples Nacional, ele tem algumas vantagens, mas ele também precisa cumprir com certos requisitos. E um deles é permanecer sempre com a regularidade fiscal, ou seja, não ter débitos. Se tiver débitos, pagar ou fazer o parcelamento para que não fique com esses valores em aberto, impedindo a permanência no Simples Nacional ou mesmo o reingresso. Ô, Newton, e aqui uma pergunta que eu acho que todo mundo está se fazendo em casa. Aquelas empresas que, por exemplo, acessarem lá o site da Receita Federal e constatarem que realmente a sua empresa foi excluída, exatamente agora em dezembro, excluída, porque não se comunicaram com a Receita e tal, excluída do Simples Nacional. Há exatamente cobrança aí de multas por conta disso, para ela voltar ao sistema do Simples Nacional? Não há uma cobrança de valor para que volte ao regime do Simples Nacional, nem para ingressar no Simples Nacional, aquelas que nunca foram do Simples. Mas é importante que ele faça a regularização das pendências, pague as dívidas, parcele os débitos que estão em aberto, regularize as pendências tanto na Receita quanto nos órgãos estaduais e municipais, as fazendas locais, para que ele consiga permanecer no Simples Nacional. Caso a empresa não faça isso, ela é excluída do Simples Nacional e aquele que é MEI também é excluído, e aí ele passa para um regime de tributação do lucro presumido ou lucro real, que é bem mais pesado. A gente tem taxas aí, tarifas, impostos bem mais altos e por vezes, às vezes, a empresa não consegue fazer a manutenção desses impostos e acaba fechando aquela empresa e não é desejo de ninguém que isso aconteça. Tá. Esse prazo, Newton, esse prazo até o dia 31 de janeiro é exatamente para ingresso, né, daquelas pessoas que querem colocar a sua empresa no Simples Nacional, né, e reingresso daquelas que foram excluídas e querem voltar ao Simples Nacional. Mas para as empresas que já são do Simples Nacional, não muda nada, não precisa entrar em contato com a Receita, não precisa acionar contador, fica tudo como está? Para aquelas que já são do Simples Nacional, caso elas não tenham nenhuma pendência e não tenham recebido a comunicação de exclusão do Simples Nacional em setembro, outubro do ano passado, que foi quando foi enviadas as comunicações, elas não precisam tomar nenhuma atitude. Mas é importante lembrar, sempre para esse empreendedor, que essas comunicações não são enviadas pela via postal convencional, pelos correios, e sim de forma eletrônica. Então, muitas vezes a pessoa acaba esquecendo de olhar essa comunicação eletrônica e, quando vê, já está excluída do Simples Nacional. Então, é importante que todo empreendedor, principalmente o microempreendedor individual, que é responsável aí por 70% das mais de 640 mil empresas que nós temos aqui no Ceará, acesse o portal ECAC, o site da Receita Federal, que é o gov.br/Receita Federal, e verifique se foi excluído ou não. Caso tenha recebido a mensagem de exclusão, e aí deve optar agora por fazer esse reingresso no Simples Nacional. Pague as suas pendências para não sofrer sanções posteriormente. Olha, a gente está falando essa é uma pergunta agora que eu endereço exatamente para aquelas pessoas que são microempreendedores, são pequenos empresários e tal, tem uma coisinha muito pequena, às vezes um funcionário, às vezes nem tem funcionário, né, trabalha sozinho, e muitas vezes entra em acordo com o contador, não pode nem pagar o contador o salário mínimo todo, o salário que o contador exige, dá aquela taxa e tal.
Para essas pessoas, ela precisa do contador para fazer essa consulta, ou ela mesma pode fazer na Receita Federal essa consulta para saber se a sua empresa foi incluída? Como é que ela faz essa consulta? Entra no site da Receita? Me ensina aí, por favor, Nilton. Ótima pergunta. Não precisa de contador. O site do Portal do Empreendedor, que é o gov.br/MEI, ele foi feito especialmente para que esses microempreendedores possam regularizar a sua situação sem recorrer a um profissional de contabilidade. Então, ele pode entrar lá no gov.br/MEI, ver quais são os débitos, se é que existem alguns débitos, e fazer a regularização deles. É importante a gente frisar que o MEI, né, que é o pequeno profissional autônomo, como a diarista, o vendedor ambulante, o feirante, né, o cabeleireiro que trabalha de forma autônoma, todos esses devem verificar se não foram alvo de exclusão do Simples Nacional, porque excluindo o Simples Nacional, automaticamente são excluídos do MEI. Né, e muitos deles acabam não podendo arcar com os tributos dos outros regimes tributários disponíveis na Receita Federal. Então, a gente alerta para esse então, prazo, está se expirando. Repete, é gov.br/MEI, é isso? É isso mesmo, gov.br/MEI. Então, deixa eu acessar, só um minutinho aí. /gov. Já está aqui, ó, Portal do Empreendedor, é verdade, ó. Portal do Empreendedor. É fácil, viu, gente? É fácil de acessar. Já estou aqui, ó, no Portal do Empreendedor, mostrar aqui para você, ó. É gov.br/MEI, aí já está aqui, você já vai direto para o Portal do Empreendedor. Não precisa se recorrer a um contador. Mas não estou dizendo, não estou desprezando o trabalho do contador, não, é porque muitas vezes a pessoa não pode pagar o contador, não pode pagar. Então ele pode fazer a consulta nesse site aqui, ó, Portal do Empreendedor. Faça essa consulta, o prazo é só até dia 31, e esse prazo, Nilton, esse prazo não vai ser prorrogado não, né? Ou vai? Não, esse prazo não vai ser prorrogado. Sempre, todo ano, é no mês de janeiro, até o último dia útil do mês de janeiro, que esses empreendedores têm para fazer essa regularização quando necessário, né? Então, a gente aconselha aí que todos os MEI acessem o Portal do Empreendedor e fiquem atentos, viu? Porque realmente existem muitos sites falsos que simulam o Portal do Empreendedor e aí o MEI acaba pagando um valor indevido, né? Ele acha que está pagando a Receita Federal, mas na verdade ele está pagando um golpista. Então fique atento a esse endereço, gov.br/MEI. Existem muitos outros semelhantes que são fraude. Rapaz, você tocou num assunto muito importante, hein, Nilton? Muito importante mesmo. Olha, gente, ó, procura o site do governo federal, viu? Porque quando a Receita Federal e outros órgãos fazem um alerta assim, né, os golpistas estão ouvindo também. Não é só você que está ouvindo essa informação. Os golpistas estão ouvindo também. Então criam páginas falsas e endereçam, desviam você para um local totalmente falso. Você vai pagar pensando que está se regularizando com a Receita quando você está caindo num golpe. Então entra lá, gov.br/MEI, tá? E lá você vai ser endereçado exatamente para a Receita Federal, exatamente para fazer essas providências. Cuidado com os golpes, pelo amor de Deus, cuidado com os golpes. Eu agradeço aqui ao Francisco Nilton, analista tributário da Receita Federal, que ele, inclusive, é o supervisor do atendimento também da Receita. Nilton, muito obrigado pela sua participação no programa. Um bom dia para você. Bom dia. Eu queria só dar mais uma dica final. Pois não. Se o contribuinte recebeu, o cidadão recebeu qualquer e-mail, SMS ou WhatsApp, uma cobrança, um link ou um arquivo para baixar, tenha certeza que não é a Receita Federal, e sim um golpista que está tentando se comunicar com você. Fica aí a dica e a orientação. Recebeu qualquer e-mail, tá? Pedindo dinheiro para pagar, não sei o quê, isso aí não é da Receita Federal. A Receita Federal não faz isso. Não faz isso. Não acesse o link lá, porque você vai cair no golpe. Tá? E quem falou foi o analista tributário da Receita Federal. Meu amigo, um abraço para você, muito bom dia. Obrigado aí pela participação. Olha, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que o governo federal e os estados que compõem a Amazônia Legal e o bioma do Pantanal têm que apresentar planos emergenciais sobre o manejo integrado do fogo. A informação foi publicada na Agência Brasil. Então, o ministro é isso aí, ó. Tá pegando pesado, viu? Por quê? Porque o Brasil está pegando fogo. A exigência do ministro é decorrente do avanço do fogo em diversas regiões do país. De acordo com a ferramenta Monitor do Fogo, do projeto MAP Biomas, mais de 30,8 milhões, repetindo, ó, mais de 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil entre janeiro e dezembro de 2024. A área é maior que todo o território da Itália, como se toda a Itália estivesse pegando fogo. Toda a Itália estivesse pegando fogo.
Isso representa um aumento de 79% das queimadas registradas em 2023. Quer dizer, em 2024 tivemos um aumento de 79%. Isso é absurdo, gente. São as nossas árvores, nossas riquezas naturais que estão pegando fogo. Animais também estão morrendo, sendo mortos, queimados. Então o ministro está pegando pesado. Está exigindo do governo federal e desses estados que fazem parte da Amazônia Legal. Quais são? Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esses estados têm que se unirem, fazer um plano de manejo do fogo integrado para combater isso aí, ó, fogo. E o bioma do Pantanal compreende os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então são 10 estados, a exigência é do ministro do Supremo, que tem que se reunir junto com o governo federal, fazer um planejamento de combate a esses incêndios, de combate exatamente a essas queimadas, porque o Brasil está pegando fogo. O Brasil está literalmente pegando fogo, tá? Então, essa informação, que foi divulgada na Agência Brasil, e foi divulgada em diversos outros sites também, mas eu vi lá na Agência Brasil, é de suma importância para o Brasil. Muitos desses incêndios aí, tinha-se a suspeita de que eram incêndios criminosos, mas a Polícia Federal investigando, não conseguiu culpabilizar ninguém. Porque havia aquela discussão no passado, né? Estão colocando fogo na mata para culpar o governo federal, estão colocando fogo na mata por questão política e tal. A Polícia Federal não conseguiu comprovar isso aí. Não conseguiu. Então a gente tem que ir em cima do fato. Se a Polícia Federal, que é um órgão de investigação federal, não conseguiu comprovar, não é a gente que vai informar, ou melhor, afirmar, não é isso? Portanto, aí, fica o alerta, tomara que eles consigam lá resolver o problema, porque a gente precisa da natureza, a gente precisa da nossa floresta sem fogo, né? Sem fogo, porque é as nossas riquezas naturais. Bom, gente, agora eu quero a sua participação para encontrar pessoas que estão desaparecidas. O Antônio Igor Oliveira Lopes Santos, de 28 anos. Esse rapaz está sumido, foi visto pela última vez no dia 14 de janeiro desse ano, viu? 2025. 14 de janeiro, faz pouco tempo, lá no bairro Santo Antônio, no Eusébio. Se você tem informações sobre o paradeiro dele, você liga para a delegacia do Eusébio, que atende pelo telefone 3101-7346. 3101-7346, se você tiver informações do paradeiro do Antônio Igor Oliveira Lopes Santos, de 28 anos. Como? Eu acredito que nós somos a única televisão, o único programa de televisão que ajuda a polícia a encontrar pessoas desaparecidas, entendeu? Eu acho que nós somos o único, porque as pessoas comumente não estão preocupadas com isso, né? Comumente é um problema sério que acontece no país todo, no Brasil todo. Hoje existe uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e esses painéis eletrônicos de propaganda e publicidade espalhados por grandes cidades como Fortaleza, por exemplo. Eu já vi fotos que nós colocamos aqui, passarem também nesses painéis eletrônicos. É uma forma também de pedir ajuda da população exatamente para essa questão de pessoas desaparecidas. Bom, gente, vou fazer agora um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Aguarde aí.